Voltamos a conversar aqui no Jogo do Poder com o doutor Enéas Carneiro, candidato à presidência da República. Doutor Enéas, estávamos examinando algumas das grandes questões nacionais, desemprego, agricultura. Agora eu pergunto ao senhor, muitos direitos sociais têm sido suprimidos nessa onda de globalização. Eleito, o senhor faria retornar esses direitos sociais? Veja, eu digo ao senhor que eu gosto de que se cumpra a lei. E quando a lei é ruim, que ela seja modificada. Modifique-se. Exato, exatamente. Então, há que examinar caso por caso, cada um desses. Porque tudo aquilo que representar uma atitude iníqua tem que ser corrigido. É assim que eu vejo. A quebra do monopólio do petróleo, do gás canalizado. Pelo amor de Deus. Não, eu até entendo que o senhor queira perguntar, mas claro. As razões de ser para que exista o monopólio são razões de ordem estratégica. Não haveria nada para o bem da nação que justificasse a quebra do monopólio. Isso, eu pensei que o senhor ia falar de outra coisa, porque essa para mim ela é tão meridiana. É natural que o senhor pergunte. O monopólio, isso foi objeto de tanta discussão, até da Escola Superior de Guerra, em debates. O monopólio estatal Sim. é a condição única para que nós possamos ter o que resta ainda. Que só Mas a maioria do Congresso aceitou quebrar esse monopólio. Presume-se que o Congresso represente a nação. Também. Presume-se, e a frase presume-se o ser pronome apassivador, é presumido. Né? Na verdade, suas excelências, os congressistas, eles, mercê de razões que eu não conheço, né? Algumas são apenas de especulação, suas excelências, os congressistas, têm se curvado. Né? E isso incomoda, né? Incomoda muito, né? Qualquer brasileiro. Tem se curvado e aí passa a lei das patentes, né? Patenteando a vida, passa a quebra do monopólio e tantas outras coisas. No reverso da medalha, doutor Enéas, o senhor acha que o Congresso tem poderes demais? Não. Não, eu vejo a coisa de outra forma. Eu já disse isso há poucos dias e, como sempre, fui extremamente mal interpretado. Eu digo assim, existe um comando, queira-se ou não, deseje-se ou não. É o executivo. Goste-se ou não. A figura do presidente da República é a figura mais importante da nação. Haja vista o que está ocorrendo com sua excelência o presidente Clinton, onde a sua vida particular está sendo varrida, né? Como se isso tivesse ligação direta com as atitudes que ele toma a favor da nação. Eu não vejo relação nenhuma. Eu não me meto da vida particular de ninguém, nem quero que se metam na minha. A vida particular, a do senhor, a minha, é problema do indivíduo, como ele vive. Agora, se o presidente da República em qualquer nação do mundo, uma espécie de... daquilo que sobrou da monarquia, e a eleição presidencial é completamente diferente das outras, o que mostra, corrobora a minha tese, se é assim, é natural que o Congresso siga o presidente, é compreensível isso. Então não é que o Congresso, a meu ver, tenha muito ou pouco, não. Veja quando Sua Excelência, o presidente Collor, assumiu, causava espanto, causava espécie a todos. Ele era o que era o PRN? O PRONA, pelo menos, ainda foi feito com um grupo de ex-alunos do Brasil e depois foi crescendo com professores. Conseguiu aprovar até o confisco da poupança. Que inconstitucional naquela época. E o fez. E até o judiciário se curvou. Ora, vamos mais atrás, quando Sua Excelência, o presidente Sarney, implantou o cruzado em 86. Eu não estava no cenário político, eu era apenas um professor de medicina. Mas eu fiquei tão entusiasmado com aquilo que eu disse na minha sala de aula: vamos manter o nosso preço congelado. Porque eu gostei daquilo. Doutor Enéas, foi por aí que o Fujimori fechou o Congresso lá no Peru, hein? Mas fechou para cumprir os ditames do sistema financeiro internacional de doutorado. Ele fez aquilo só para dizer que vai ficar mais forte. Eu não vi vantagem nenhuma naquilo. Aliás, eu não vejo vantagem em fechar o Congresso. Não vejo. Porque, a meu ver, disse para o jornalista do Globo e agora digo para o senhor, quer dizer, televisão, e digo para os telespectadores, o Congresso tende a adaptar-se aos ditames do por uma razão só, porque não há nada que um deputado queira mais do que continuar deputado. Do que o Diário Oficial. Doutor Enéas, outro problema grave a curto prazo. O que fazer diante da violência urbana? É seríssimo o problema. De novo, há duas abordagens. Ela é, sem dúvida, no nível em que está. Sempre ela existiu e sempre, talvez sempre existirá, não sei. Enquanto os seres humanos forem criaturas tão complexas como somos. Mas, no nível em que está, como está no México, um pouco mais do que nós, né? Chega uma coisa absurda de se tirar um mendigo, assaltar-se um mendigo e tirar o sanduíche do bolso dele. Aconteceu há poucos dias lá. Então, no nível em que a coisa está e crescendo como está, se não houver uma ação enérgica, tentando pelo menos minorar
a desgraça social a que a população está submetida, não vejo saída, nem com polícia, nem com nada. Isso será a médio prazo? Não. Aí é que nós discordamos, não, senhor. Eu não digo que é médio prazo, não. Na hora em que a sangria for detida, nós teremos recursos e muito grandes. E o senhor quer ver? Tem um professor que eu conheci há poucos dias, passei a admirá-lo tanto, o professor Marco Sintra. Estou citando aqui porque conheci, fiquei impressionado com eu já conheci o trabalho. Na medida em que nós nos lembramos que a cada unidade monetária arrecadada existe uma sonegada. Sim. Se não gosto nem dessa palavra reforma, que não há nada do que esteja sendo feito aí chamado reforma que reforme alguma coisa. Mas, na medida em que se estabeleça uma modificação nas regras do sistema tributário e que se consiga uma receita maior, que se detenha a sangria, mesmo ainda trabalhando com a moeda falsa, mesmo trabalhando com o papel pintado, nós teremos condição de, a curtíssimo prazo, resolver problemas tremendos que aí estão. O que fazer, doutor Enéas? Com o menino de rua, por exemplo. Eu já ia passar para outro tema, mas o que fazer, por exemplo, com esses juros estratosféricos e com o capital motel, o capital especulativo, que chega de tarde, passa a noite e vai embora de manhã? Bom, quanto aos juros, não vejo saída. Podemos encontrar um eufemismo, uma palavra bonita, para não dizer moratória, encontrar um termo qualquer dentro do léxico, né, que é muito rico. Mas não há saída, não há como continuar pagando. Ponto, não há saída, não há. É aquela situação do sujeito que está morrendo e diz, se eu continuar pagando, eu morro. Não há solução, não há mais. Quais são as soluções que eles apontam aí fora, quando a coisa está apertando? Retire-se mais dinheiro da população. Isso é um crime, não há mais como fazer isso. Não há mais. A não ser que se tirem os dentes de ouro das pessoas, não tem mais saída. Mas, diminuindo os juros, o capital deixa de entrar no Brasil. Que adianta, eu pergunto para o senhor. Vamos olhar, eu lhe disse no início da conversa, eu estou com o balanço do Banco Central recentíssimo. 15 de janeiro. Se nós estamos com cerca de 34, em números redondos, bilhões de déficit das transações correntes, isso mostra que o real cá está uma farsa, que não adianta esse dinheiro vir, não adianta nada. Eu sei que o que eu estou dizendo é extremamente duro de dizer, mas há que parar. Há que dizer, não pagamos. Vamos arrumar, não estamos nem dizendo que não devemos, isso é outra coisa. Vamos arrumar a nossa casa, porque senão os senhores não vão receber nem juros, nem mais nada. Olha, só o Estado de São Paulo não tem a menor condição de continuar. Se pagasse esses juros da nação, não tinha a menor condição mais de continuar sobrevivendo. Está inadimplente. Totalmente inadimplente. Então, como continuar? Não, e ele é o maior. É o mais rico, mas como continuar nesse ritmo? Não há mais saída. Há que dar um basta, puxar o freio de mão, não dá. Por isso que nós dizemos em linguagem clara, e foi objeto lá há poucos dias no outro programa, nós dizemos assim, ruptura com o sistema financeiro. Isso parece, eu sei, uma coisa muito dura de ser dita, mas quando nós dizemos isso, nós não estamos afirmando que vamos com metralhadoras, mesmo porque nós não as temos, nada disso. Nós dizemos que é preciso sentar à mesa e dizer, não temos mais com que pagar. Não há solução mais. Não é possível continuar assim. Voltamos àquela velha história. Sem dúvida. E se eles disserem, tem que pagar ou então vendam as suas riquezas? É o que nós devemos... todo esse tempo, estamos privatizando. Estamos entregando os patrimônios estratégicos da nação. Vamos olhar para quando Sua Excelência, o presidente, assumiu em 94, a dívida mobiliária, fala só da interna, só da mobiliária, títulos e poder do público. A dívida era de 50 bilhões de dólares. Hoje? 200 bilhões. Números redondos. Eu desprezo a fração que não tem importância. O senhor acredita que a Petro... Só um instantinho, só para terminar. Sim. Ora, eu vou usar o seu argumento. O senhor disse, não, mas vendam os seus patrimônios. Mas nós estamos vendendo todos, não há mais nada. E não adiantou nada, a dívida quadruplicou. Meu argumento não, isso foi ironia. Sei. Pois não. Eu estou dizendo, o senhor como jornalista me interpela. O senhor me interpelou assim. Sim. Então vamos vender, mas isso vem sendo feito. E veja o senhor telespectador, para eles, né? A experiência está mostrando que tudo que está sendo dito aí é mentira. Mentira deslavada, cínica, insustentável. Se era 50, devagar, e dizem que eu falo muito depressa. Se a dívida mobiliária era 50 bilhões em 94, e ela hoje é de 200 bilhões, no mínimo, do que adiantou vender as estatais? Então esse não é o caminho. Se esse não é o caminho, só há outro. Qual é o outro? É dizer, não dá para continuar assim, vamos parar. E aí, o senhor dirá, haverá... Vamos esperar que eles aceitem. Não há opção. Ou aceitam, não há opção. A não ser que, em pleno final do século XX, nos albores do século XXI, um ou outro país queira dar um exemplo ao planeta de intervenção. Mas eu não creio que isso aconteça para um governo eleito legitimamente e que... Isso tem acontecido muito, hein? Em republiquetas. Sim. Não num país com as dimensões continentais e com a importância estratégica que o Brasil tem no cenário internacional.
Doutor Enéas. Ainda mais porque teremos parceiros nisso, sem dúvida. Como ele disse, o problema não é só do Brasil. O problema é de muitas outras nações. Aliás, da maioria das nações. Doutor Enéas, eleito, o senhor manteria algum dos ministros do presidente Fernando Henrique? Não. Com respeito ao senhor, e virando agora por suas excelências, eles, terceira pessoa, as suas excelências, se virar para ele já não é mais sua excelência. Com respeito às suas excelências que estejam assistindo ao seu programa, suas excelências, os ministros de sua excelência, o presidente, falam todos a mesma língua e é natural que seja assim, né? Senão não seriam ministros. Já teria havido, né, um litígio. Então, nenhum dos ministros estará conosco. Nenhum. Se lá chegarmos, se e quando, né? Mas Nenhum na deles. sua análise, será que nenhum deles Não. está fazendo uma obra razoável, importante, Olhe, necessária? se nós olharmos para os agentes de saúde, pronto, o senhor quer procurar uma ou outra pílula, uma outra gota no oceano de inópia completa, né? Então, procurando os agentes de saúde que foram estabelecidos agora, uma coisinha pequena. Mas, de novo, eu digo, não, é insignificante isso no contexto. Então, eu teria que procurar com muito detalhe. Claro que talvez haja aqui e acolá um exemplo de um esparadrapo num corpo todo cheio de feridas. Pode ser que haja. Mas, do ponto de vista abrangente, do ponto de vista de ação plena a favor do cidadão, perdoe-me, não há nada. Nada. Vamos fazer, doutor Enéas, mais um intervalo Pois não, e voltaremos a conversar aqui com o doutor Enéas Carneiro,